Olá, meu aluno, mais uma vez aula de física. Vamos continuar tratando de um assunto chamado movimento. Eu falei para vocês que existem alguns tipos de movimento, né? Existe um movimento no qual a velocidade permanece constante. Esse movimento, meu aluno, é chamado de movimento uniforme, né? E no movimento uniforme você sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Existe ainda uma coisa chamada função horária do movimento uniforme. Essa função é dada por S é igual a S0 mais VT, é o sorvete. Ah, professor, e quando você tem aceleração? Quando você tem aceleração, meu aluno, o negócio é um pouquinho diferente. Fica um pouquinho mais complicado, mas não fica impossível. Lembre-se que a aceleração é dado por ΔV sobre ΔT, né? E assim como a partir dessa fórmula aqui, ó, a gente chega nessa daqui, dessa fórmula aqui você também consegue chegar nessa daqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T, equivalente. Professor, tem mais duas, não tem? Tem sim, meu aluno. Além do voate, você ainda tem S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2 e delta, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembre-se, esse aqui é o sorvetão, mostra como a função varia em função do tempo, e esse aqui é a equação de Torricelli. E é legal porque ela é uma função que não depende do tempo, como você pode perceber. Isso deixa a nossa vida melhor, né? Você vai ver isso em alguns exercícios. Deixa eu ver se está filmando, porque eu tenho medo de não estar filmando. Está filmando, tá bom, a imagem tá boa, dá para ver. A minha cara que deve estragar a filmagem. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre gráficos. Cuidado! No movimento retilíneo uniformemente variável. Seguinte, considere um veículo com velocidade 2 metros por segundo, ok? Quando lhe é aplicada uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, unidade de velocidade metro por segundo e unidade de aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, ó, isso aqui é a velocidade, que é uma velocidade inicial, né? E esse cara aqui é a aceleração. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num gráfico primeiro da posição. Vamos começar pelo mais difícil. Tá aqui, deixa eu pegar uma régua improvisada. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Professor, que régua é essa? Sei lá, 3 corações. Ah, eu gosto de café. Mas não tem problema não. Então deixa eu colocar aqui primeiro um título. Gráfico ST, ou seja, posição em função do tempo. Esse aqui está sem carga. Vamos pegar esse aqui. Olha só, gente, vamos fazer uma tabelinha. Vamos fazer uma tabelinha de um gráfico ST, né? Ou seja, a posição variando em função do tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar alguns espaços aqui. Deixa eu só separar aqui para ficar um negócio bonitinho. Deixa eu ver, 1, 2, 3, vou botar 4 pedacinhos, né? E vocês vão entender para que serve isso, para que eu estou fazendo isso. Bom, vou colocar 4 intervalinhos só, posso colocar quantos eu quiser, né? Acho que eu caguei o desenho todo aqui, mas não tem problema, como é vídeo, de longe não dá para ver muito bem, de longe é um presépio, de perto é uma presepada. Bom, então eu vou colocar aqui tempo e aqui posição. Aí eu vou colocar o tempo igual a 0, 1, 2, 3 segundos. Professor, para que o senhor está fazendo isso? Você vai entender agora. Olha só, eu vou pegar e vou montar a função horária. Lembre-se que eu estou falando do gráfico ST, tá? Eu vou formar a função horária
a partir dessas informações aqui que estão sendo fornecidas. Ou seja, eu tenho essa função aqui, ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. A partir dessas informações aqui, eu vou dizer que S é igual a S0, suponha que ele parta da posição igual a 0, tá? Então meu S0 é 0, vou botar ele aqui, ó, 0, para não precisar escrever toda hora. Mas é igual, então, S é igual a S0, que é 0, não vou escrever. A velocidade inicial é 2, vezes o tempo, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Maravilha. 2 vai embora com 2. E aí ficamos com essa função aqui, com essa expressão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro, eu vou colocar t igual a 0. Se eu colocar t igual a 0, olha o que vai acontecer. Ó, deixa eu fazer aqui embaixo. S é igual a 2 vezes o valor mais o valor ao quadrado. O primeiro valor que eu vou colocar é 0. 2 vezes 0, 0. Mais 0 ao quadrado, 0. Então, quando eu tenho t igual a 0, o meu S também é 0. Ah, professor, entendi. Entendeu, né? Caiu a ficha, né? Vamos pegar agora t igual a 1. 1 e 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Vou pegar aqui. Eita. Meu Deus do céu. Estabanado. 3. Ah, professor, t igual a 2. T igual a 2. 2. Que é 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 dá 8. 8. Lindo. Ah, professor, faz mais ainda. Tá, vou fazer. 3. Ah, entendi. Deixa eu ver. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 6 mais 9 dá 15. E professor, tá dando. Tá conseguindo fazer. Fazer mais um. Só para você não ficar achando que, sei lá, ó, 4. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 16 mais 8 dá 24, não é isso? 16, 16, 12, 9, 20, 1, 2, 3, 24. 24. Beleza, meu aluno? Tudo bem? Alguma pergunta? Então vamos pensar comigo aqui com o seguinte. Olha só. Eu posso representar isso aqui através de um gráfico, como eu quero fazer com vocês. E esse gráfico eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico. Posição em função do tempo. Repare que tanto tempo quanto posição só tem valor positivo, né? Então esse gráfico vai ter uma cara que ele vai estar todo nesse quadrante aqui, né? Vou colocar aqui, ó, posição em, sei lá, em metro, em função do tempo, em segundo. Ah, professor, por quê? Porque isso aqui está em metro por segundo, isso aqui está em metro por segundo ao quadrado, que também é metro por segundo. Bom, vou colocar alguns valores de tempo aqui. Tempo igual a 1, 2, 3 e 4. Né? E vou marcar algumas posições aqui. Ih, rapaz, foi até muito longe, né? Para espaço. Ó, vou botar bem pequenininho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ih, dá até para fazer maior, né? Vamos fazer maior? Vamos fazer maior esse troço. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos fazer um negócio mais robusto, para ficar num gráfico mais bonito, né? No colégio seria mais fácil, aquele gráfico quadriculadinho, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Maravilha! Vamos pegar agora, deixa eu ver quanto tempo está dando isso aqui.
Maravilha, 10 minutinhos. Vamos pegar agora e vamos unir os pontos. Por exemplo, 0, 0. Esse ponto aqui. Ó. Outro ponto, 1 e 3. Quando o tempo é 1, a posição é 3. Então, quando o tempo é 1, a posição é 3. 3 está entre 2 e 4. Então, está aqui no meio. Tá aqui, ó. Outro ponto, 2 e 8. 2 e 8. 2, 4, 6, 8. Vai estar aqui, ó. Professor, tá torto. Não tem problema não. Para quem tá bom. 3 e 15. 3 e 15. Peraí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então 15 está aqui no meio. E professor, tá ficando muito esquisito isso aí, tá? Tá estranho mesmo. Mas não tem problema não, tá certo. 4 e 24. Eita, vai estar lá em cima. 2, aqui é 16, né? 18, 20, 22, 24. Aqui em Rio. Ah, professor, legal. Ih, tá estranho. Peraí, acho que eu roubei um bocado. Tinha que ser aqui, né? Ih, tá longe pra caramba. Peraí, vamos fazer um negócio. Professor, por que você não usou a régua? Porque eu esqueci. Ah, entendi. É, às vezes acontece. Gente, olha só. Se você fosse pegar um outro ponto, seria o 5. Isso iria bem mais lá para cima. Ficaria 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 5, 10, 35. Ficaria um valor lá em cima. Se você juntar esses pontos aqui agora, você vai perceber que se você tentar fazer uma reta aqui, esse vai ficar de fora. Esses dois, esses vão ficar de fora. Então não dá para fazer uma reta. Sabe por que não dá para fazer uma reta, meu aluno? Porque eu estou segurando o papel dos 3 corações. Mentira, não tem nada a ver isso com a aula. Não vai dar para fazer uma reta, meu aluno, porque isso aqui, ó, é uma função do segundo grau. E a representação de uma função do segundo grau é uma parábola. Então você tem uma curvinha que vai ser dada dessa maneira aqui. Você vai ter, ó, um gráfico. Ih, ficou ruim. Você vai ter um gráfico que vai ser dado... Ixi, ficou uma porcaria. Que vai ser dado dessa forma aqui. Professor, entendi. Mas está torto, não tem problema não. Então isso aqui vai ser uma curvinha. Isso é chamado de parábola. E existem algumas propriedades que você vai estudar com a tia Lilian, ou sei lá com quem, né? Falando sobre parábola, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, um gráfico, sei lá, vamos pegar alguns gráficos aqui. Um gráfico posição, tempo, né? Vamos supor que esse gráfico posição e tempo, ele tenha, deixa eu botar esse piloto aqui, para ter certeza que não vai cair. Vamos pegar um gráfico de posição, tempo que seja assim, tá bom? Ah, professor, faz outro aí. Vamos fazer mais um. Vamos fazer um gráfico triste agora. Triste, professor, porque o gráfico pode estar feliz ou o gráfico pode estar triste. Vamos fazer um gráfico triste agora. Ó, isso aqui é um gráfico posição, tempo. Só que esse gráfico aqui é um gráfico triste. Ah, entendi. É a carinha feliz, ó. Carinha triste. Como a carinha está feliz, você tem uma aceleração positiva. Você tem o cara que depende do quadrado aqui, o que acompanha o x ao quadrado, que é como você aprende em matemática, positivo. E esse cara aqui na física é chamado de aceleração. Então, meu aluno, quando você tiver um gráfico com concavidade voltada, ou melhor, assim, feliz, o gráfico tem uma aceleração positiva. Deixa eu fazer aqui em cima também, tem uma cadeira aqui. Né? Quando você tiver um gráfico desse jeito, você tem uma aceleração negativa. Outra coisa, gente. Você pode chegar, ó, então aqui você tem A maior que zero e aqui você tem um A menor que zero. Você pode chegar e dividir isso aqui em duas partes, tanto aqui quanto aqui. Repara, nessa primeira parte, à medida que o tempo passa, ele se aproxima da origem. Então você tem um movimento retrógrado. Agora, daqui para lá, à medida que o tempo passa, ele se afasta da origem. Então você tem um movimento progressivo. Então aqui, ó, a velocidade é menor que zero e do lado de cá a velocidade é maior
que zero. Mas, professor, por quê? Pensa no ΔS. ΔS daqui até aqui está diminuindo. Daqui até aqui está aumentando. E apaguei. Não é fácil consertar. Tá ruim, mas tá bom. Ah, professor, e no outro? No outro é a mesma coisa. Só que nessa primeira situação, você tem o gráfico desse jeito aqui. Isso aqui está me dizendo que ele está se afastando da origem. Então, você tem uma velocidade menor que zero. E daqui para cá? A velocidade é menor que zero. Outra coisa, meu aluno. Esse ponto aqui, ó, assim como esse ponto aqui, representa o seguinte. Pensa, se ele está saindo do movimento retrógrado para o progressivo, ou vice-versa, né, como está acontecendo entre um e outro, esse ponto aqui, o ponto mínimo aqui, está indicando que o corpo está parando. Ué, professor, me explica isso melhor. Fácil. Pega esse pilão e joga para cima. Ele começa com uma velocidade. A velocidade dele vai diminuindo. No ponto de altura máxima ele para. E depois ele inverte o sentido do movimento. E a velocidade dele começa a aumentar. Então esse gráfico, né, você tem um gráfico de um movimento uniformemente variado. E à medida que o tempo passa, a velocidade dele vai variando. Repara, no primeiro intervalo de tempo ele é um pedaço grande. Quando ele vai chegando perto da altura máxima, a velocidade dele fica menor. Então ele vai dando um espaço cada vez menor. Isso, se você fizer um gráfico ST, você vai ter um gráfico que vai ser dado dessa forma aqui. Vai ser uma parábola. E no ponto de altura máxima, a velocidade dele tende a ser zero. Sempre que você pegar um movimento uniformemente variado e tentar fazer um gráfico, ou melhor, é isso mesmo, se tentar fazer um gráfico ST, vai acontecer isso aqui. Vai ter uma parábola. É um gráfico meio esquisito, mas não é difícil. Professor, tá bom. E se fosse, por exemplo, um gráfico VT? Um gráfico VT. O que seria um gráfico VT? Deixa eu pegar aqui, ó. Gráfico VT. Velocidade em função do tempo. Esse é mole. Esse é bem tranquilo. Esse não tem mistério nenhum. Deixa eu pegar minha régua novamente e fazer uma tabelinha ali, ó. Fazer uma tabelinha bonitinha, né? Igual aquela ali. Professor, aquela ali não ficou bonitinha não. É verdade. Mas para quem é tá bom. Ó, um gráfico, ou melhor, uma tabelinha. Pá. Eu vou fazer sem a mão livre para não borrar de novo, né? E vamos lá. Aqui eu vou colocar agora tempo e aqui eu vou colocar velocidade. Aí eu vou tempo igual a 0, 1, 2, 3. E professor, ali você fez até o 4. Agora eu vou fazer até o 3. Por quê, professor? Porque eu quero. Eu estou explicando, eu preciso. Então, ó, vou fazer um gráfico até o 3. Professor, posso apagar aquilo ali? Pode. Vou fazer isso agora. Deixa eu apagar aqui. Peraí, deixa eu pegar o meu papel aqui. Vocês sabem guardar papel para apagar quadro. Olha só, gente. Quando você vai fazer um gráfico ST, você usa a relação da posição em função do tempo. Você usa o sorvetão. Então, no gráfico VT, eu vou usar a velocidade variando em função do tempo. V0 mais... Eita, errei aqui. V0 mais AT. Usando aquele mesmo raciocínio ali, ó, para essa mesma questão, eu tenho V é igual a 2 vezes 2 mais a aceleração vezes o tempo. Usando aquele mesmo raciocínio, como eu mudei a cor ali, vou mudar aqui também. Ó. Então vai ficar V é igual a 2 mais 2 vezes o tempo. Meu aluno, vamos lá, com amor e carinho. Vamos supor que você coloque o tempo igual a 0. 2 vezes 0, 0. 2 mais 0 dá 2. Compreende? Está compreendendo? Está vindo comigo? Tempo igual a 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Tempo igual a 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6.
Tempo igual a 3. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Olha que coisa linda. Nesse aqui, no primeiro de um para o outro aumentava em 3. Depois aumentou em 5. Depois em 7. Depois em... Ou seja, você não tem uma coisa que está aumentando de forma linear. Aquele tem. Aquele é legal. Aquele ali, meu aluno, como vocês já sabem, porque isso eu já fiz no caderninho de vocês, quando você for colocar um gráfico velocidade em função do tempo, né? Aqui a velocidade dada em metro por segundo e aqui o tempo dado em segundo, você vai ter uma cara que vai ser essa daqui. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá indo até 8? 2, 4, 6, 8. Olha só. Vamos pegar os valores ali. Seguinte. 0 e 2. Quando o tempo é igual a 0, ou melhor, quando o tempo é 0, a velocidade é 2. Eu tenho esse ponto aqui, porque está indo 2 em 2. 1 e 4. Quando o tempo é 1, aqui é 4. Então eu vou ter esse ponto aqui. 2 e 6. 2 e 6. Eu vou ter esse cara aqui. 3 e 8. 3 e 8. Eu vou ter esse cara aqui. E uma coisa que vai ter ali é que, diferente desse cara aqui, isso aqui, ó, obrigatoriamente vai dar uma reta. Que coisa linda. Por quê, professor? Porque isso é uma função do primeiro grau. Aqui é uma função do segundo grau, é diferente. Na função, estou fazendo propaganda, na função do primeiro grau você tem uma reta, na função do segundo grau você tem uma parábola. Ah, professor, esqueci, acento, aqui ó. Professor, e se fosse um gráfico A vezes T? Pô, esse é o mais fácil. Gostei, professor, você começou do mais difícil. Esse é o mais fácil porque, gente, pensa, a aceleração é constante. O movimento é uniforme. Esse uniforme indica que a aceleração é constante. Se o movimento é uniformemente variado, a aceleração ela não muda. Então, se eu for fazer um gráfico desse troço, deixa eu pegar aqui, meu Deus, qual tudo aqui vocês não estão nem vendo. Peguei. Se eu for pegar um gráfico, esse gráfico vai ser um gráfico extremamente sem graça. Deixa eu botar aqui assim. Um gráfico de aceleração em metro por segundo ao quadrado em função do tempo, dado em segundo. Gente, a aceleração tem o mesmo valor o tempo todo. Então essa aceleração, ó, que no caso aqui vale 2, vai me dar um gráfico assim. Ou seja, com 1 segundo é 2, com 2 segundos, 2, com 3 segundos, 2, com 4 segundos, 2, com 5 segundos, 2, com 7 segundos, é sempre 2. Então fica fácil. Tudo bem, meu aluno? Bom, então lembre-se, no movimento uniforme, removimento uniformemente variado, a representação da função horária é uma parábola, que pode ser carinha feliz, aceleração positiva, carinha triste, aceleração negativa. E aí você tem que ficar ligado. Movimento retrógrado, movimento progressivo. Ué, professor, por quê? Porque aqui nesse primeiro intervalo ele se aproxima da origem, que ele se afasta. O mesmo raciocínio você pode fazer para cá, que é o contrário. E que nesse ponto aqui, ó, a velocidade é 0. Ele inverte o sentido do movimento. Então, ó, V igual a 0, V igual a 0. Tudo bem? E o gráfico VT? O gráfico VT é uma função do primeiro grau, vai ser uma reta. Como aqui a gente está representando um gráfico do movimento acelerado com aceleração positiva, vai ser uma reta crescente assim, ó, bonitinho, o módulo é positivo. Ah, professor, e o gráfico para aceleração? Pô, é o mais sem graça. Por quê? Porque não tem muita coisa para fazer. Se a aceleração aqui é positiva, tá? Ah, professor, se a aceleração fosse negativa, aí estaria aqui embaixo. Eu prolongaria esse eixo aqui, eu faria uma aceleração para cá.